Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É sempre uma alegria, é um prazer estarmos juntos na nossa programação. E hoje eu quero voltar ao capítulo 20 do livro de Josué. Exatamente ontem eu li o capítulo 21 e eu estava hoje conferindo nas minhas anotações e eu cheguei a gravar o capítulo 20, mas no dia que eu gravei, acabou o celular desligando na metade do vídeo, a memória estava cheia. Depois nós temos que ter aparelhos mais potentes, para continuar os nossos trabalhos. Mas Deus em tudo vai nos ajudar. O que eu quero saber é se o nosso trabalho tem ajudado você, você tem sido abençoado. Como é que você tem feito com essa nossa dedicação de gravar, de falar com as pessoas, de estar aqui fazendo os devocionais? Como é que tem sido para você? Tem lhe ajudado? Muito eu gostaria de saber. Então, se você puder, depois deixe um comentário para nós nos vídeos. Se você quiser mandar comentário através do nosso WhatsApp também, seja bem-vindo, faça isso através do nosso WhatsApp. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a cidade do refúgio. Mas antes, deixa eu falar também um pouquinho. Nós já vimos as heranças. Bom, todos os filhos de Israel agora estão de posse, cada um das suas terras, restando apenas o que eles discutiram no capítulo 21, quando então os últimos a receberem as suas heranças, que não era herança, na verdade, era apenas terra, receberem um lugar para que eles pudessem manter os seus animais, manter o seu gado, manter os seus animais, suas casas, onde eles morariam. Porém, estou falando dos filhos de Levi. Só que os filhos de Levi, Deus disse que eles não teriam herança, que Deus seria a herança deles. Eles iriam apenas cuidar do templo, em administrar o templo, preparar as ofertas, abençoar o templo e tudo mais. Eles não deveriam preocupar em plantar, colher, criar gado, ovelhas, fazer produção de laticínios, de azeitona, de oliveira e tal. Não. Eles deveriam, os filhos de Levi, deveriam se preocupar 100% em servir a Deus. E como é que eles sobreviveriam? Então Deus disse que as 11 tribos deveriam trazer, uma vez por ano, ou sempre que colhessem, trazer para o templo o que nós chamamos de os dízimos, para que os filhos de Levi pudessem ter o seu sustento, além do templo ter as suas necessidades supridas. Foi aí então que Deus instituiu, através de Moisés, uma lei para que os filhos de Israel fossem obrigados a trazer a 10ª parte de toda a produção deles para o templo, uma vez por ano ou cada colheita, para que assim houvesse mantimento na casa do Senhor e que a família de Levi pudesse também se sustentar. Hoje é claro que eu sempre digo que o dízimo não é que se você não der, você vai para o inferno, como algumas pessoas dizem, Alguns missionários dizem, olha, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não, não é o dízimo que te salva. O que te salva é a fé que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Agora, se você puder colaborar, se você puder estender as mãos com generosidade para com a obra de Deus, agindo com generosidade, dizendo, eu vou investir porque eu acredito que assim outras pessoas estarão sendo abençoadas, aí sim você estará dando continuação ou continuidade para que a obra de Deus seja
desenvolvida, seja feita, tá? E assim foi, tá? Agora nós vamos ver então o capítulo 20. E os filhos de Levi receberam então um lugar para morar, para viver, mas o trabalho deles seria cuidar do templo do Senhor. Hoje nós temos que cuidar do templo de Deus, não apenas o templo físico, né, que é o lugar onde nós nos reunimos, mas o mais importante é cuidar da nossa alma. Nós somos o templo de Deus. Temos que cuidar de nós. Cuide de você, tá bom? Cuide do templo de Deus. Não deixe de adorar, não deixe de louvar o Senhor cada dia, cada momento na sua vida, tá bom? Olha só, vamos ler agora aqui Josué capítulo 20, a cidade de refúgio. O que é isso? Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguém ou alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. Aqui já está mais do que explicado, né? Então, quando acontecesse algum tipo de assassinato não intencional, vê que aqui o texto chama atenção, por engano, não com intenção, porque se houvesse intenção do sujeito de matar alguém, então, nesse caso, mesmo que ele corresse para a cidade de refúgio, ele não ficaria sem pena, ele não ficaria sem castigo, porque houve a intenção do sujeito. Aqui, nesse caso, é quando não houvesse intenção. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade, exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então, ele iria chegar na cidade, expor a situação dele, e aí os moradores daquela cidade iriam dizer: tá, tudo bem. Foi assim que aconteceu? Foi. Não foi intencional? Não, não foi. Então, até que o seu caso seja julgado, você vai ficar aqui, e ficando aqui você estará protegido do vingador do sangue. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na mão o homicida, porquanto não feriu o próximo com intenção e não odiou antes. Hoje o problema é quando a pessoa faz coisa porque ela está cheia de ódio. O cristão não pode ter ódio, sabe, né? Se você é cristão e tem ódio no coração contra alguém, a Bíblia diz que você está errado. Você deve orar a Deus, pedir a Deus para tirar isso do seu coração. Porque você não tem como orar a Deus tendo ódio contra alguém. As duas coisas não ficam juntas. É igual óleo e água. Não se mistura. Ou óleo ou água. Ou você ora e mantém a sua comunhão com Deus, ou se você deixar levar pelo ódio, você vai ter um coração cheio de ódio, cheio de mágoa. As duas coisas não se misturam. Ou você tem mágoa, tem ódio, ou você tem comunhão com Deus. Tá certo? Isso é importante, viu? Ah, pastor, alguém me machucou, me magoou, me feriu. O que eu tenho que fazer? Orar por ela, colocando diante de Deus. Não deixar de apresentar, de falar com Deus: Senhor, a minha fulano de tal me ofendeu, me magoou, me machucou. Senhor, eu tenho tristeza no coração pelo que ela fez, mas eu te entrego nas tuas mãos. Eu peço ao Senhor que me livra disso, me livra da mágoa, me perdoa, assim como eu também perdoo essa pessoa. E é interessante, né? No pedido de perdão, primeiro eu peço perdão por mim, para depois eu pedir perdão pela outra pessoa. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, cidade onde fugiu. Morrendo o sumo sacerdote também,
ele estaria livre. Ninguém poderia colocar a mão nele, porque se alguém fizesse, ou alguém agora que fez, estaria culpado, porque premeditou, né, a morte daquele cidadão. Então designaram, né, ou designaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na cidade de Efraim, Quiriate Abá, na montanha de Efraim, ou que é Hebron, né, também, Quiriate Abá, que é Hebron, na montanha de Judá, além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramate, Gileade, em Gileade, da tribo de Gad, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se achegasse a eles todo aquele que, por engano, matasse alguém, alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Porque naquele tempo, quem julgava era o sacerdote. A pessoa vinha perante o sacerdote, contava-lhe o seu erro, a sua falha ou o seu pecado, e o sacerdote iria então designar se a pessoa era inocente ou se ela era culpada, né? Isso tem muito a ver hoje, você olhando no ponto de vista jurídico, e percebo muito que tanto o direito penal, né, o direito civil, né, o direito comercial, o direito constitucional, tudo isso, quando nós olhamos à luz da Bíblia, principalmente o direito penal, nós percebemos que ele tem base na lei de Moisés, e foi o primeiro legislador. Moisés foi, sim, o primeiro legislador, né? E aí, a partir daí, que as leis passaram a serem escritas. Olha aí, Moisés, o primeiro legislador. Bom, gente, eu vou fazer uma oração agora por todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela leitura do capítulo 20 aqui do livro de Josué. Te agradeço por cada pessoa, meu Pai, que sentiram falta e que disseram, oh meu Deus, faltou realmente o capítulo 20 e aqui ele está lido, está feito. Então, a partir do próximo, nós vamos ao capítulo 22 de Josué. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de crescermos espiritualmente. Estas pessoas e eu estamos avançando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Vamos continuar avançando com fé. Espero vocês no nosso próximo devocional amanhã. No nome do Senhor Jesus, um forte abraço e até lá.